aposentadoria. Na verdade, o direito à aposentadoria e algumas especificidades acerca do tema. Isso é sempre assunto recorrente, a gente traz no Simples Assim mais uma vez, e mais uma vez conta com a expertise do Dr. Davis Quinelato, que é advogado especialista em direito previdenciário. Dr. Davis, obrigada mais uma vez por sua participação, seja bem-vindo ao Simples Assim. Olá, Gislaine, olá toda a equipe, o prazer é todo meu e sempre à disposição. Doutor Davis, uma dúvida que chegou é com relação ao pagamento do benefício e se tem algum direito adicional àqueles aposentados que já são idosos ou que têm algum tipo de dificuldade e que precisam de um cuidador. A pergunta é, existe algum plus no benefício para esses beneficiários, para esses aposentados? Exatamente, Gislaine, existe sim. O que acontece é o seguinte, todo aposentado por invalidez que necessite de auxílio de uma segunda pessoa para ajudá-lo a reger os seus atos da vida, tem direito a um acréscimo de 25% no seu salário. É importante frisar que hoje isso é válido apenas para as pessoas que foram aposentadas por invalidez. Como que significa essa questão da majoração, que é conhecida no mundo jurídico? Todo aquele aposentado por invalidez que precisar, por exemplo, de um auxílio de uma segunda pessoa no dia a dia, ele tem direito a esse aumento de 25% do salário. Quem são as pessoas que precisam desse benefício? As pessoas acamadas, com Alzheimer comprovado, as pessoas cegas, as pessoas que têm necessidade de uma segunda pessoa para poder ajudá-lo nos trabalhos, na vivência, né, do dia a dia. Doutor Davis, mas eu ouvi aí que o doutor disse que são pessoas que se aposentaram por invalidez. E pessoas que aposentaram por idade ou por tempo de contribuição e que vieram a desenvolver doenças, por exemplo, o idoso se aposentou por tempo de serviço ou por idade e depois teve Alzheimer. Essas pessoas fazem jus a esse benefício? No momento, alguns tribunais, superiores tribunais de justiça, têm entendido que as pessoas que aposentaram por idade ou por tempo de contribuição faz jus ao direito. Mas até o presente momento, esse jus ao direito que eu disse está suspenso até uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E como que essas pessoas podem pedir esses 25%, doutor? Só judicialmente ou o INSS reconhece de boa que ele deve pagar isso? Na verdade, a Previdência Social, que é o INSS, eles fazem uma análise caso a caso da pessoa e ela, primeiramente, pode ser requerido na agência do INSS ou pelo INSS digital, desde que juntado todos os documentos necessários, atestado médico, documento pessoal, exames, será feita uma avaliação pelo INSS. Caso seja concedido o benefício, automaticamente a pessoa já tem no seu salário mensal esse aumento. Se não for concedido o benefício administrativo pelo INSS, via judicial, tem tido bastante êxito nesse sentido. O cuidador, o enfermeiro ou essa outra pessoa que vai cuidar desse aposentado, ele precisa ter registro em carteira, ele precisa ter a documentação toda regularizada, ou não precisa comprovar esse vínculo de atividade para receber esses 25% a mais? Não precisa comprovar nenhum tipo de atividade, por quê? Porque os 25% ele vai no salário da pessoa que está sendo cuidada, ou seja, da pessoa acamada e não do cuidador. Então, ela não precisa comprovar que ela contratou aquele profissional, ela não tem que apresentar documentos que comprovem a contratação. Não precisa apresentar qualquer tipo de documento que demonstre aquela comprovação. Geralmente, então, ela vai até a agência do INSS ou um representante dela, se ela tiver acamada, óbvio que ela não vai, né, doutor Davis? E aí ela dá entrada a essa solicitação e, se houver negativa, é que entra com o processo administrativo. Se houver a negativa no INSS, que já é um processo administrativo,
interno do INSS, aí existe a necessidade de entrar na justiça. Qual é a sua experiência nesses casos, doutor Davis? É fácil conseguir esse benefício ou é trabalhoso para o, como é que a gente chama? Segurado, né? Segurado do INSS. Não segura nada na vida da gente, mas bom, segurado do INSS. Exatamente, é o segurado do INSS, da Previdência Social. Pela experiência que a gente tem tido, existe uma rigorosa análise, tá? E a maioria dos casos é questão judicial. Meu Deus, então não é simples assim de conseguir esse Não, benefício, esse ajuste. não é simples. Por isso que a gente sempre fala, Gislaine, a importância, não querer puxar sardinha para o lado dos advogados, né? Mas ter o acompanhamento de um colega facilita muito. Agiliza também, doutor Davis. Os processos estão andando com que velocidade no INSS? Olha, um pouco que lento, tá bem lento. É Tem eufemismo casos, dizer lento, né? Costuma demorar. que houve um acúmulo, pela experiência que a gente tem, houve um acúmulo muito grande de pedido de benefício durante a questão da pandemia. E houve muitos funcionários da Previdência que vieram a se aposentar, a se afastar, até que haja essa adequação de funcionamento, acumulou-se muitos benefícios, principalmente o auxílio-doença, que é aquele que a pessoa precisa urgente, né? Exatamente. Então, Enfim, tá. a gente tem mais duas perguntas aqui, doutor Davis. A pessoa que a gente colocou uma caixinha de pergunta no Simples Assim, e algumas pessoas mandaram perguntas sobre a questão da aposentadoria. Algumas se encaixavam nessa questão do 25%, então a gente já juntou aí, e outras têm mais ou menos o mesmo caráter da questão da contagem de tempo. O profissional hoje trabalha como MEI, mas ele tem alguns anos de contribuição por CLT. É possível conseguir aposentadoria hoje por tempo de contribuição, por idade? Como que vai funcionar no caso da vida dessas pessoas que se enquadram nessa questão? Sim, é importante e é somado o período de MEI, desde que ele contribuiu para ele e não para a empresa, tá certo? Como No assim? Qual tempo que é a de contribuição. diferença? Porque muitas das vezes a pessoa contribui, não só o MEI, mas uma empresa também constituída, né? A pessoa faz o recolhimento para a empresa do INSS e muitas das vezes não faz para ela no demonstrativo de pagamento do holerite dela. Ah, o MEI precisa ter um demonstrativo de holerite? Geralmente sim, geralmente sim. Nossa, então ele precisa se informar sobre isso no canal lá do MEI, onde gera a guia que ele paga, porque geralmente o MEI gera uma guia única e Sim, ele paga sim, tudo junto, não é? correto, exatamente. Tem que só saber se essa guia está indo para a empresa ou para ele, contribuinte individual. Aí sim, soma-se ao tempo de contribuição para ele poder aposentar. Ainda é possível somar para o tempo de contribuição, doutor Davis, trabalho rural que não tenha registro em carteira, esse tipo de coisa? Sim, é possível, desde que exista algum princípio de prova. Por exemplo, no trabalhador rural, muitas das vezes a certidão de casamento consta o trabalhador como lavrador, ou a esposa como prendas domésticas, mas utiliza-se a certidão do marido para poder fazer prova para a esposa como lavrador. Fotos auxiliam, testemunhas da época, muitas das vezes um certificado de batizado em que a criança nasceu na fazenda tal, também já é um Também princípio de junto à prova, prova. no Muito caso bem. rural. Tá. Doutor Davis, a outra pergunta é: o aposentado por tempo de contribuição, mas que teve aposentadoria, o valor do recebimento reduzido por causa do fator, por questão de idade, né? E continuou trabalhando, continuou contribuindo. Existe possibilidade de revisão do valor do benefício? Então, essa questão era a chamada desaposentação. A pessoa aposentou, continuou trabalhando, e aí teria uma ação na justiça para desaposentar e somar esse tempo calculado para a contribuição, né? Infelizmente, o Supremo entendeu o seguinte, que
embora a pessoa tenha direito a isso, não é válido por quê? Porque causaria um rombo muito grande na Previdência. Eu posso ter ideia, meu pai aposentou, uma experiência própria, ele aposentou, continuou pagando 8 anos de INSS e não teve direito à desaposentação, que é E uma nem reaposentação. revisão, e nem revisão nenhuma. O valor do benefício vai ser esse, vai sendo achatado com o passar do tempo, porque o reajuste de quem ganha mais que o salário mínimo é menor, não é isso? E não há o que Assim, fazer, doutor Davis. cada caso é um caso. Existem pessoas que, embora tenham aposentado, houve um erro no cálculo na hora da concessão do benefício. Existem pessoas que trabalhou insalubre, né, com insalubridade, e pode ser provado para aumentar. Então, cada caso é um caso. Existe, sim, a possibilidade de revisão. Muito bem. Muito obrigada, doutor Davis, pela participação do Simples Assim, nessa versão online. Aqui a gente agradece a sua disponibilidade de ter estado com a gente. Gislaine, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e sucesso sempre no programa. Muito obrigada. Um abraço.